Estamos de volta, retornamos, galera. Canal Educação, na aula dos fortes e guerreiros, tá? Só os fortes sobrevivem. Ainda temos aí Dom Inocêncio, Colônia do Gurgueia, São Pedro do Piauí, todo mundo resistindo. E a Adriana ainda hoje está ralando mandioca, mas tudo bem. Tudo bem, Adriana, tudo bem. Essa daí eu vou perdoar, mas vou descontar depois, tá bom? Vamos embora lá? Bora continuar. A gente estava falando dos ácidos, tá? Da nomenclatura, eu explicando para vocês como é que a gente chega nessa nomenclatura, tá bom? Além desse nome normal, digamos assim, nós temos um prefixo que é utilizado para quando o ácido fundamental, que é o orto, tá? Que está um pouco desconfigurado aqui. Deixa eu arrumar isso. Espera aí. Esse é o ortofosfórico, tá bom? Então, todos são o ácido fosfórico, certo? A questão é que quando você, como é que eu digo? Quando você hidrata ou desidrata esse ácido, ele sofre uma modificação na sua estrutura e aí ele recebe outras denominações. Então, quando é o ácido fundamental, é o ácido ortofosfórico, certo? O ácido normal, orto alguma coisa. Quando o ácido é desidratado, quando ele perde uma molequinha de água, ele é chamado de ácido meta alguma coisa. Nesse exemplo, ácido metafosfórico. Em relação ao ácido fundamental, que é o ácido ortofosfórico, quando você retira duas moléculas, por exemplo, você adiciona, mais uma molécula ou retira da orto, aí você tem o pirofosfórico, é o ácido mais pirado das funções inorgânicas. Ácido pirofosfórico, tá bom? Pouco aparecem, gente. Pouco aparece. Quais são as características gerais dos ácidos? Eles apresentam sabor azedo, desidratam a matéria orgânica. Vou dar um exemplo. Vinagre. Desidrata a matéria orgânica. Deixam incolor solução alcoólica de fenolftaleína. Vocês estão careca de me ver aqui fazendo teste de fenolftaleína, né? Que é aquela que fica rosinha em meio básico e incolor, ou em meio neutro ou em meio ácido. Os ácidos também são caracterizados por neutralizarem bases, formando sal e água. As frutas cítricas são aquelas que têm a vitamina C, ou ácido ascórbico. É um ácido, tá? Então, o ácido sulfúrico, chamado de solução de bateria, o ácido de bateria, né? Ele é um líquido incolor e oleoso, mas ele é muito forte mesmo, gente. Inclusive, é um dos ácidos formados na chuva ácida, né? Quando você queima combustíveis fósseis, você libera no ambiente enxofre. E esse enxofre, em contato com o oxigênio presente no ar atmosférico, forma o dióxido de enxofre. Esse dióxido reage com mais oxigênio do ar, produzindo trióxido de enxofre. E achando pouco, o trióxido vai lá e encontra água nas nuvens e aí precipita na forma de ácido sulfúrico, que é a famosa chuva ácida, tá bom? É a chuva ácida. Ataques com ácido sulfúrico pelo mundo, eles são muito comuns, principalmente em países árabes.
onde existe uma cultura de domínio da mulher, né? Tem muitos casos registrados de modelos, de esposas, de figuras, né? Dessa região asiática, nessa região árabe, que sofreram ataques envolvendo ácido sulfúrico. O cara vai lá, a mulher não quer mais ou desagradou ele por alguma coisa, ele vai lá e joga ácido sulfúrico, né? Tem muitos casos disso, vocês estão longe de imaginar. Muitos casos mesmo. Aqui no Brasil, o ácido sulfúrico é controlado pelo Exército e pela Polícia Federal, porque ele também é utilizado no refino da cocaína. Então, quando você pensar, não, vou comprar um ácido sulfúrico para, como é que diz? Para fazer algum experimento. Atualmente, hoje, eu posso porque eu tenho a carteirinha do meu conselho, mas é regulamentado. Então, por exemplo, se eu comprar 1 litro de ácido sulfúrico, eu preciso dizer o que eu vou fazer com cada ml desse ácido. Digamos que uma semana eu chegue lá na loja e peça outro vidro de ácido sulfúrico. Vamos dizer como você usou para quê esse litro de ácido? Uma semana? Que tanto experimento foi esse? Que experimentos foram esses? Por quê, pessoal? Porque é uma substância que, inclusive, é utilizada para medir o grau de industrialização dos países. É necessidade ter ácido sulfúrico na indústria. Necessidade. Só que é um produto que pode ser utilizado para várias coisas ruins. Então, eles controlam muito, o Exército e a Polícia Federal. Ou os dois, ou um dos dois, tá? Eu não vou afirmar com certeza, porque agora eu não estou lembrando. Ou é só a Polícia Federal, ou só o Exército, ou os dois juntos, que controlam a saída, a venda, a comercialização desse produto. Tá? Porque ele causa queimaduras graves. Queimaduras graves. Tem alguns casos de uma modelo da Arábia Saudita que o ex-marido, sei lá, surtou, o marido da época, né? E jogou ácido sulfúrico nela na banheira. E ela teve todo o rosto, corpo, tipo, 90% do corpo queimado. Né? Não sei nem como ela sobreviveu. Não sei nem se hoje ela ainda está viva. Mas teve todo o corpo deformado, porque o ácido sulfúrico, ele corrói. Ele corrói, não só sua pele, mas também seus ossos. É um ácido extremamente corrosivo. Entendeu? Não é brincadeira o que o ácido sulfúrico pode fazer. Geralmente, a gente guarda o ácido sulfúrico no vidro, porque ele não vai corroer o vidro. O único ácido que corrói o vidro é o ácido fluorídrico, é o HF. O ácido sulfúrico, por exemplo, ele pode ser guardado em recipientes de vidro, tranquilo, que ele não vai corroer. Agora, eu estou aqui com uma roupa, estou aqui de boa, trisco no ácido clorídrico. Lascou. Aí, então, no mínimo, vai queimar o dedo. O ácido muriático é o mesmo ácido do teu estômago, que dá aquele mal-estar, aquela queimação. Sabe? O que é aquilo ali? A produção excessiva de ácido. Por exemplo, você está com muito tempo com o estômago vazio. Mastiga, mastiga chiclete, mastiga, 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 mastiga. O que é que o cérebro entende que tu está comendo? Aí ele manda soltar suco gástrico no estômago. Ele vai encontrar o quê? Nada. Porque tu não comeu nada, tu só mastigou. Então, o ácido muriático, que é o mesmo ácido clorídrico que está no teu estômago, faz parte do suco gástrico. Ele vai começar a machucar as paredes do teu estômago. Essa inflamaçãozinha é a gastrite. Quando isso vai ultrapassando os excessos, o estômago chega a ter uma úlcera. E tem que ter muito cuidado, porque quando você passa longos períodos em jejum, se alimentando com
Refrigerante, fritura, embutido, enlatado, aquela coisa a gente já sabe, né? A gente já sabe. A gente passa aqui, por exemplo, um exemplo meu próprio. Nossa, eu tô com muita fome, tô desde 6 horas da manhã que eu não como nada. Vou pegar um gole de café. Tu quer lascar teu estômago, né? Quem tem refluxo se lasca também, porque volta todinho ácido. Teu estômago tá vazio, bebê. Tem gente que não pode nem beber água. Quando bebe água, o estômago vazio, Joyce, aí vem o velho arroto. Não é por mal. Não é por mal. O estômago está vazio. Ó, com um pouquinho de ácido lá. Então, quando entra água, você sente aquele negócio, aí dá um revestrez. Mas é importante, pelo menos, a hidratação. Mas não, o primeiro alimento não pode ser um alimento ácido. Tem gente que levanta e já vai logo pro cafezão. Não. Toma um copinho de água, dá uma aliviada ali no estômago. Porque, coitado, né? Ele aguenta coisa nossa, né não? Galera que toma aí cerveja. Não que eu tome. Você toma, Joyce? O Joyce não toma, não. E aí, como é que a gente confia em pessoas assim? Quem come com farinha é pior ainda. Quem gosta de comer com farinha, porque a farinha, a pimenta é pior ainda. E nessa combinação, então, imagina uma panelada. Uma cerveja bem gelada, na hora dessa. Limão, farinha e pimenta. Rapaz, aí lascou, aí quebra as pernas. Aí o estômago que lute, né não? O estômago que lute para aguentar. Porque, eita, diacho, o negócio é complicado. Aí a brisa no litoral, já pensou na praia, aí, eita. Aí mexeu com a ferida. Não dá, não. Olha como é que a pessoa tá falando do ácido, enrola até a comida. E aí, menina, aqui é desse jeito, Joyce. Olha só. Como é que tu tem dentro do teu estômago, e a gente tira onda com ele, né? Como é que tu tem um cara que tá lá, ó, a caveirinha para ele? Se tu vê um caminhão transportando ácido clorídrico, a caveira tá feita. Porque ele é tóxico, tá? Ele é tóxico. O ácido clorídrico PA é o pronto para análise, tá, gente? Não é desse jeitinho que tá no nosso estômago, não. Ele tá diluído, tá bom? Contém ácido clorídrico no nosso estômago, mas bem diluído, não é a mesma coisa. Ele é meio sufocante. O cheiro dele aí me deu até uma agonia. Quando você, por exemplo, bota... Não sei se vocês já fizeram isso em casa, para lavar o azulejo do banheiro. Aí você bota lá, geralmente embaixo do chuveiro fica aquela mancha preta no piso. Você bota o ácido muriático. Lá na embalagem diz assim, dilua uma tampa para o balde de 5 litros. Aí você não dilui, porque você acha que assim vai limpar melhor. Aí você, puf, aí teus pés estão lá, né? Já pensou? Negócio desse. Cara, a gente tem que ter muito cuidado com isso. São produtos perigosíssimos. Ainda teve gente que já juntou a soda cáustica e o ácido muriático. Acredite. Isso aconteceu uma vez na fábrica que eu trabalhava. Rapaz, foi inventar de fazer uma limpeza lá. Foi querer mostrar serviço e o bichinho aí misturou a soda cáustica, que a gente utilizava para limpar os encanamentos, com o ácido muriático que estava lá próximo. E aí saiu gente intoxicada direto para o setor de enfermaria. Porque é uma reação muito exotérmica, libera gases tóxicos, tá? Não faça isso, não jogue direto o ácido muriático no azulejo. Dissolva no balde, fique de chinelo, de preferência de botina. Ninguém vai botar botina para limpar o banheiro, né? Vamos ser sinceros. Então, fique de chinelo, dilua o ácido muriático no balde de pelo menos 5 litros, tá? Siga direitinho as instruções, jogue lá no banheiro e se afaste na hora de esfregar. Cuidado para não respingar. Tem gente que tem a pele muito sensível e às vezes causa dermatite urticária, aquela coceira que você não sabe explicar da onde. Pois é, pode ser causada por isso também. Então, muita atenção, cuidado com o produto químico, não misture essas coisas. O ácido nítrico, chamado também de aqua fortis,
ele ataca violentamente os tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amareladas. Érico, o que seriam essas manchas amareladas? É causadas pela reação xantoproteica, porque é algo que acontece com as proteínas presentes na pele. Mas eu quero dizer para vocês que esse é o ácido que corrói o aço. O aço inoxidável. É o ácido nítrico, corrói o aço. Então, ele é muito forte, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, não corrói um osso, mas corrói o aço. Não corrói o aço, mas corrói um osso. Depende de cada material, tá bom, gente? E as interações, chamadas interações sinergéticas. Olha aqui, um dos vilões... Já sabia que esse... Olha, tem que falar para ela, tem que dizer. Esse cara aqui é um dos vilões. Não, o vilão realmente é a Rússia, né? Mas a guerra está acontecendo lá e eles, a Ucrânia, a Rússia, dos maiores produtores de fertilizantes. E tem o fósforo, tá? NPK é uma formulação de nitrogênio, fósforo e potássio. Fertilizantes, importantíssimo para o nosso agro. E nós sabemos que nós somos agroetec, agro é top, agro é tudo, vixe, que trava a língua pesado. Pois esse NPK, que está dentro aqui do ácido fosfórico, também é utilizado como fonte de fósforo, está cada vez mais difícil, né? Porque vem de lá e é complicado. Nós temos fontes, mas não podemos. Porque até agora o meio ambiente não autorizou. Mas temos fontes para captar nitrogênio, fósforo e potássio. Principalmente uma das maiores reservas de fósforo que existe na América Latina. Porém, está dentro de uma área de preservação e aí não pode. Tá? Ele é utilizado na indústria alimentícia, para fazer água mineral, refrigerante do tipo cola, aquele que você ama, tá? Também pode ser usado como adubo. Já as bases, pessoal, diferente dos ácidos, tem uma coisinha que eu acho bem bacana, porque é muito mais fácil identificar base do que identificar ácido, né? Os hidróxidos, que são as bases, eles possuem sempre. Então, atentar bem para essas características aqui. OH à direita. OH menos. O que é isso, Érica? Observa aqui. Tá vendo? O OH à direita, pois é. Sempre vai sair OH menos da molécula. A gente viu que os ácidos saía H+. Pois aí, nas bases, vai sair o OH menos. Então, toda vez esse OH menos será liberado, Toda vez esse OH menos será liberado, certo? Então, isso é uma característica típica das bases. De um modo geral, são formadas por metais. A única exceção é a base hidróxido de amônio. Então, deixa eu botar o asteriscozinho aqui. Essa é uma base de ametal, tá bom? É a única que existe. Presta atenção, já eu dou o tempinho para vocês copiarem. Esse é o hidróxido de amônio, a única base de ametal que existe. Formados por ligações iônicas, né? Com exceção, obviamente, desse hidróxido de amônio, são sólidas e fixas à temperatura ambiente.
Então, essas equações aqui que estão sendo mostradas são equações de dissociação. O ácido sofre ionização e a base sofre dissociação, porque dissociar é apenas separar aquilo que já existe, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem essa tela aí, é muito importante. Resuminho de bases, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deu para copiar. Então, a exceção, como eu já tinha colocado para vocês, ela é uma base diametal. Entre os seus átomos há ligações covalentes. Ela só existe em solução aquosa e é volátil. O que é volátil, Érica? Evapora com facilidade, possui baixo ponto de ebulição, alta pressão de vapor. Então, é um líquido que evapora com facilidade. Vou dar 2 exemplos do seu dia a dia: acetona e álcool. Nós sabemos que são líquidos que a gente não pode deixar o recipiente aberto por muito tempo, porque ele vai evaporar. Então, líquidos voláteis se evaporam com facilidade. Agora, a nomenclatura é uma maravilha. Por quê? Porque é hidróxido de nome do elemento. Então, é bem mais fácil a gente montar a nomenclatura das bases. Ó, hidróxido, por causa da hidroxila, ó, hidróxido de sódio. Aqui o do ferro eu explico já. Vamos botar bem aqui os outros. Ó. Deixa eu ver. Vou botar aqui outros exemplos para vocês. Vocês verem como é fácil. É muito simples nomear essas bases. É tranquilo demais. Então, por isso que eu digo, você pode até errar sais e óxidos, mas ácidos e bases, não. É imperdoável. E de nome, em especial, as bases. Porque não tem aquele meio mundo de regra, de jogo da velha, de não sei o quê, do caso dos ácidos, não. Aqui no caso das bases, é só hidróxido de nome do elemento. Olha, vamos lá.
hidróxido de... Quem é o cristão? Neolítio? Pois hidróxido de lítio. Segunda base é um hidróxido, que tu já viu a hidroxila lá no final, né? O OH. É um hidróxido de alguma coisa. Quem é o alguma coisa? É o K. Você vai lá na tabela e vê que o K é o potássio. O pessoal faz até aquela piadinha velha sem graça. Estou rindo potássio, Joyce. Rindo potássios. KKKKK. Pois é, tem essa piadinha mesmo. Vamos ver a próxima base. Já sabe, hidróxido sempre vai começar do mesmo jeito, da mesma forma, tá bom? É hidróxido de... Quem é o Mg? É o magnésio. Então, hidróxido de magnésio. Tá? CaOH2 é um hidróxido, porque terminou com OH, mas é um hidróxido de... Como é o nome do Ca? É o cálcio. Então, hidróxido de cálcio, tá? Outro, AlOH3, também é hidróxido. Hidróxido de... Quem é o cristão? Quem é o cantor? Alumínio. Al. Alumínio. O alumínio. Então, gente, vocês estão vendo que existe um padrão aqui a ser obedecido. Não tem grandes dificuldades. É só identificar o nome do elemento. Agora, eu tenho uma situação bem específica aqui, que é a situação do ferro. Assim como o ferro, eu tenho ainda o cobre, o chumbo, o ouro e outros elementos que podem assumir NOx diferentes, né? Geralmente metais de transição. Como a gente pouco fala dos metais de transição no ensino médio, não é algo que é tão abordado assim. Mas essas duas bases, elas são muito presentes. Portanto, vocês precisam aprender que caso específico é esse. FeOH2, também chamado de hidróxido de ferro 2, é uma base formada pelo íon ferro na sua oxidação mais baixa. Fe mais 2. Já o hidróxido de ferro 3, ele é formado, é uma base formada pelo ferro na sua forma mais oxidada. É o ferro mais 3. Todas as vezes que isso acontecer, a gente tem nomes um pouco diferentes. Olha, quando ele forma o FeOH2, é porque ele está com o íon ferroso. Quando ele forma com o Fe mais 3, a gente chama esse íon de íon férrico. E o nome das bases, Érica, pode ser hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3? Pode, mas existem também nomenclaturas que obedecem, que acompanham o nome dos íons. Como seria essa nomenclatura? Eu vou fazer aqui em cima, ó. FeOH2 é um hidróxido de qual íon? Do íon 2 ou do íon 3? Do íon 2, ó. Hidróxido
ferroso ou de ferro 2. Já o FeOH3 é o hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Vocês entenderam? Bom dia. Bom dia. Agora que eu estou vendo aí o seu bom dia. Olha só. Então, tá vendo aqui a nomenclatura, o máximo que pode existir é esse caso do ferro. O restante, tudo de boa, de bacas. Base é muito bom. Tem as classificações, né? Quanto ao número de hidroxila. 1, monobase. 2, dibase. 3, tribase. 4, tetrabase, e assim vai. Do grau de dissociação, que são mais fortes os metais alcalinos, família 1A, e metais alcalinos terrosos, família 2A, com exceção do hidróxido de magnésio e do hidróxido de cálcio. Quanto à solubilidade. Gente, na verdade, quanto mais forte, mais solúvel. Eu posso dizer que, com exceção do NaH4OH, que é fraco, mas é solúvel. Os metais alcalinos, além de fortes, são solúveis. Aqueles que têm uma certa solubilidade, são o pessoal da família 2A. E todo o restante é insolúvel, tá bom? Características gerais. Apresentam um sabor cáustico, que é aquele de trava-língua. Caju verde. Alguém já comeu caju verde? Ui! Ih, tamarino. Pronto, aquele trava ali é o sabor cáustico, tá bom? Eles estriam a matéria orgânica, causam quebras lá nas fibras, deixam vermelha ou rosinha a solução de fenolftaleína e neutralizam ácidos, formando sal e água. O que acontece quando a gente toma o antiácido, tá bom? Hidróxido de sódio ou soda cáustica, sólido branco floculado, é muito solúvel em água, além de ser extremamente corrosivo. É usado na desidratação das gorduras. Como eles causam estrias, né? Eles branqueiam as fibras. Fabricação de sabão e detergente, vai desentupir também ralos e esgotos. Pessoal, quem já viu ou tem a galera de Canavieira, né? Muito bem, Canavieira. Como é que é a produção de sabão aí em Canavieira? Tem galera que produz sabão caseiro? Pois com certeza, se tiver, eles fazem uso da soda cáustica ou da potassa, né? Com a gordura de animal ou os óleos que você utiliza, né, de fritura, você pode reutilizar para fabricar sabão. Certo? É também uma maneira de renda, tá? Você evita gasto, você reaproveita, fazendo um bem ao ambiente, porque os detergentes, de um modo geral, eles não são biodegradáveis. E a sua poluição aí causa um lastro enorme, tá bom? De um modo geral, eles são básicos. Hidróxido de cálcio. Gente, a cal, quem nunca, né? Tava liso para comprar tinta. Aí comprou uma calzinha só para passar uma demão. Só para passar uma demão na parede, né? Olha só, é uma suspensão aquosa de aparência leitosa obtida a partir do óxido de cálcio, que é a cal virgem, né? É usada na caiação de paredes e muros e neutralização de solos ácidos, também na fabricação de doces. Eu acredito que vocês já tenham visto, passando por fazenda, coisa de soja, essas coisas, fazenda de tem plantação,
eles usam um sólido branco para ir misturando, arando a terra, misturando com esse sólido branco. O que é esse sólido branco? É a cal virgem, o óxido de cálcio. E aí, quando ele se mistura com a água que está presente no solo, forma o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio neutraliza o excesso de acidez do sólido. Do sólido, ó. Do solo, minha irmã. Do solo. A soja não gosta de solo ácido, por exemplo. Ela não se desenvolve bem. Exemplo, o hibisco. Ele é vermelho em solo ácido e é lilás em solo básico. O hibiscozinho, aquela florzinha que a gente vê em todo canto. Então, o nosso solo, dá para a gente ter uma ideia. O nosso solo é relativamente ácido. Porque o hibisco que tem aqui é o vermelhinho. Geralmente é o vermelhinho, né? Beleza? Hidróxido de magnésio. Eita, olha o Filipezão aí. Tu já tomou, Joyce? Quando era criança? Não. A pessoa me disser que não tomou. Tem alguns que não são tanto, né? Na verdade, é próximo de 6, mas não são tantos, tão ácido assim. De um modo geral, são, né, ácidos, mas bem mais ácido. O Piauí tem um solo bem mais ácido do que os outros. O Maranhão está mais aí no meio termo, né? Tem todo um envolvimento aí. Os egípcios e os fenícios é que dominavam muito isso daí. Eles sabiam tudo, tudo. Olha só, quando você está com aquela velha, o CC, que na minha casa a gente chamava de suvaqueira mesmo, mas é o CC que o povo chama. Os meninos, adolescente, né? Aí a mãe fazia logo o leite de magnésia ou leite de rosa com algodão, que era para os meninos passar limão também, né? A misturar e passar para tentar neutralizar ali. Mas o limão, na verdade, tem outros compostos que tem também um pouquinho de caráter básico lá dentro. Porque, na verdade, ele tem mais ácido, né? O hidróxido de magnésio, o leite de magnésio, era utilizado como laxante ou antiácido. Se está com um revestrez na barriga, tome o leite de magnésia. Né? E aqui já está a dica, ó. Quando aplicado nas axilas, impede a ação dos ácidos carboxílicos que causam odores indesejáveis. Então, pode passar nas axilas sem medo que tira o CC, tá bom? O hidróxido de alumínio também utilizado como antiácido estomacal. Ele é muito conhecido como o famoso Milanta Plus. Quem tem refluxo ou gastrite, convive com esse tipo de problema, já comprou um Milanta Plusinho para mastigar ou para tomar. É o hidróxido de alumínio, tá bom? Ele é muito bom para a acidez. Quando a gente coloca para preparar a resina ou o verniz, um MDF laqueado, ele é mais caro. Utiliza-se hidróxido de alumínio para preparar esse laqueado, né? Essa laca, que é uma película que recobre. Por exemplo, essa bancada ela não é laqueada, é um MDF puro, né? A madeira. E quando você passa uma resina aqui, você já fabrica ele com essa resina, uma espécie de verniz, deixa ela mais brilhosa, reluzente. É feita também com hidróxido de alumínio. E os sais? Os sais, eles são obtidos a partir da neutralização ou reação de salificação, tá? De um ácido com a base. Eu acho que o mais importante, e eu gosto de ensinar, não é desse jeito aqui, o negócio está todo bagunçado, baldeado. Peraí. Eu gosto de ensinar desse jeito aqui, ó.
eu não boto o ácido primeiro, eu boto a base. E eu vou explicar por quê. Por que que eu prefiro colocar a base, depois o ácido, porque tu não é obrigado a decorar a fórmula de nada. E aí tu vai formar sal e água, né? Pronto, presta atenção. De onde é que vai sair H2O? H2O, gente, vai sair do OH que vai vir da base e do hidrogênio que vai vir do ácido. Então, estejam cientes que a base, eu vou botar aqui um B e o ácido eu vou botar um A. A base tem o OH e o ácido tem o H. Então, o que que vai acontecer aqui? Eles vão se unir e é aqui que acontece a neutralização. OH com H forma H2O. E qual é a fórmula do sal, Érica? É o que sobrou. O que foi que sobrou? B e o A. Então, o sal, a fórmula do sal é BA. É simples, ó. Vou usar bem aqui, HCl, NaOH, forma NaCl. Como é que a gente faz? Ó, presta atenção. NaOH vai reagir com HCl, não é? O que que acontece? Menina, peraí. O OH da base neutraliza o H do ácido. Formou o quê? Isso aqui é o quê? H2O, não é? É. E o que foi que sobrou? NaCl. Isso aí tu vai usar para todo e qualquer reação de ácido e base. Ó, outro exemplo para vocês. Você vê como é fácil. Basta substituir. Ó, vou fazer bem aqui. O exemplo do ácido do leite de magnésia, quando você toma o leite de magnésia, né? Vou tomar o leite de magnésia. MgOH2. O que que eu tenho no meu estômago? HCl. Como é que vai ser essa reação? Não sei. Bora ver aqui. Como é que vai ser esse babado? A tua base, que é o leite de magnésia, tem quantas hidroxilas, ó? Não são duas? Então, ligadas ao Mg, eu tenho um OH, outro OH. Quantos ácidos clorídricos tu tem aqui? Eu só tenho um HCl. Então, ligado ao Cl, eu só tenho um hidrogênio. Mas está na cara que eu preciso de outra molequinha de ácido para neutralizar essa base. Como eu preciso de outra molequinha de ácido, eu vou ter que botar mais um HCl. Certo? Então, eu formei quantas molequinhas de água? Uma, duas. Então, eu formei, ó, duas molequinhas de água, 2H2O. E o que foi que sobrou? MgCl quantas vezes? 2 vezes, não foi? Então, mais MgCl2. Tá aí a fórmula. Quantas bases tu usou? Eu só usei uma. Quantos ácidos tu precisou botar? 2. Pronto. Reação corretamente balanceada quando tu toma o leite de magnésia é MgOH2 mais 2HCl, produzindo 2H2O mais MgCl2. Tá bom? Essa é a reação de neutralização ou salificação corretamente balanceada. Bom, aqui, gente, ó, ficou mesmo desconfigurado, gente. Não sei como foi isso. Foi mal, viu?
Foi mal real. Mal igual pica-pau. Peraí. Sufixo do ácido. Vou colocar aqui o sufixo do ânion. Eu uso aquela frase perigoso mosquito no bico do pato. Te meto no hídrico. Olha, o hídrico é porque o ânion no final vai ficar com o nome eto. Ácido clorídrico vai formar o cloreto. Ácido bromídrico vai formar o brometo. Então, exemplos aqui. Ácido clorídrico forma o cloreto. Ácido sulfídrico forma o sulfeto. Ácido iodídrico forma o iodeto. Vocês estão entendendo como é isso? Iodeto. Então, você viu que o eto, no final, sempre para os hidrácidos, né? Ácido clorídrico forma o cloreto. Ácido sulfídrico forma o sulfeto. Iodídrico forma o iodeto. E assim vai. Perigoso mosquito. Perigoso mosquito. Então, se é um ácido sulfuroso, vai formar o sulfito. Se é o ácido cloroso, vai formar o clorito. Se é o ácido boroso, vai formar o borito. É o perigoso mosquito no bico do pato. Sulfúrico, sulfato. Fosfórico, fosfato. Entenderam? É mais ou menos assim, mas só com a prática mesmo. Como é que eu saberia a fórmula desse sulfato de cálcio? Do jeito que está aqui, gente, não daria para prever. Como é que você faz? Você precisa primeiro colocar a base. Quem é a base? CaOH2. Eu tenho 2 hidroxilas na minha base. No meu ácido, eu tenho 2 hidrogênios. São 2 Hs que estão ligados ao SO4. Aí, o que vai acontecer aqui? Cada hidroxila será neutralizada pelo hidrogênio, por um hidrogênio do ácido. Então, um hidrogênio neutraliza uma hidroxila. Um hidrogênio neutraliza uma hidroxila. Ainda tem hidroxila para neutralizar? Não. Ainda tem hidrogênio para neutralizar? Não. Então, nesse caso, nós temos a formação de quantas molequinhas de água a partir dessa reação de neutralização aqui, ó. 1, 2. Por isso, é 2H2O. E o que foi que sobrou? Sobrou CaSO4. Que tal? Olha aí a fórmula. Olha aí, Joyce. Não é um jeito fácil, Joyce, de aprender? Não dá para entender? Dá para entender. Bota a base primeiro, que dá tudo certo. Ó, bota a base primeiro, que dá tudo certo. Aí formou o CaSO4. Para quem não sabe, sulfato de cálcio. É o gesso, tá bom? Ó, o H2SO4. Quem era o H2SO4? O H2SO4 era o ácido sulfúrico. O que foi que ele contribuiu para a fórmula do sal? O que foi que ele deu do ácido sulfúrico para a fórmula do sal? Foi o SO4, né? Esse SO4 aí, gente, é chamado de... Se é o perigoso mosquito no bico do pato, sulfúrico, sulfato. Tá?
E o outro constituinte, que é o cálcio, ele veio do CaOH2 e o nome era hidróxido de cálcio. Mas é fácil. Com a base, eu disse, sempre é mais fácil. Então, vai sobrar para ele quem? O Ca mais 2, e é só o íon cálcio. Então, quando eu falo sulfato, você vai saber que esse sulfato veio do ácido sulfúrico, tá bom? Ó, Adriana, a mulher voltou, Joyce, a mulher voltou, terminou. Como é que tá os dedos, Adriana? Ralou os dedos não, né? Não ralou não, né, minha filha? Graças a Deus, graças a Deus. Ó, os sais neutros que nós estamos falando aqui, até agora eu só falei de sal neutro. Por quê? Porque eu coloco sempre com neutralização total. Sempre que precisar de OH, eu coloco o H. Quando eu precisar de H, aliás, quando eu precisar de OH, eu coloco também. Então, sempre que for necessitando, a gente vai colocando. A diferença, pessoal, é que pode existir na natureza reações de neutralização parcial. E quando as substâncias sofrem essa neutralização parcial, Adriana, eu posso formar um sal, que sobrou hidrogênio na molécula. Olha só como é que acontece. Como eu estava mostrando aqui para vocês. Primeiro a gente bota a base, né? NaOH. E o outro é o ácido, H2CO3. Então, veja. Sabendo que a neutralização é parcial, olha só. Eu só vou formar uma molequinha de água. Tá aqui, ó, uma molequinha de água sendo formada. Agora, eu vou ver o que foi que sobrou para botar a fórmula do sal. NaHCO3. O nome ácido é porque sobrou um hidrogênio que veio do ácido. Não quer dizer que o sal seja ácido, tá bom? O nome sal ácido é porque sobrou um hidrogênio sem neutralizar. Porque se você não sabia, você vai saber agora. Esse aqui, hidrogenossal ou hidrogenocarbonato de sódio, esse aqui é o bicarbonato de sódio. Todo mundo sabe quem é o bicarbonato de sódio. É aquele pozinho branco que às vezes a gente faz o gargarejo quando tá com sapinho, né, com as aftas na boca, para reduzir a acidez da sua boca. Então, bicarbonato de sódio também faz parte dos comprimidos de antiácido. O Sonrisal, Adriana, pois é. Apesar de ter uma classificação chamada de sal ácido, porque sobrou esse hidrogênio bem aqui no meio, ele tem um pH básico. Já esse outro sal é um sal básico ou hidroxissal, também seguindo à risca a regra química. Vamos ver. Coloca-se primeiro a base. Primeiro coloca-se a base. Eita, Fernando, que o negócio está complicado. Primeiro bota-se a base, depois a gente coloca o ácido. Eu só tenho um hidrogênio. Aí pronto. Aí eu vou neutralizar a única coisa que eu tenho. Se só tenho um OH com hidrogênio, pronto, morreu Maria Preá. Neutralizei aqui, dona Adriana. O que sobra? Vai sobrar o Mg, o OH e o Cl. Aí tu faz o quê? Só junta todo mundo. Mg, OH, Cl. Às vezes nem precisa desse parêntese, tá? Ele pode ser assim também, ó. Desculpa. Ele pode ser só o Mg, OHCl sem problema, tá? Cloreto básico de magnésio
ou hidroxicloreto de magnésio. O nome dele é hidroxicloreto de magnésio. Tá bom? Hidroxicloreto de magnésio. Quanto à classificação, a gente já viu que eles podem ser oxissais, quando tem o sal, ou aloides, quando não tem sal. Esses nomes aqui não são cobrados, tá, gente? É uma classificação que eu boto para você, quando você quiser aprofundar, mas não há necessidade, tá bom? Se são neutros, ácidos ou hidrogenossais, como eu já expliquei, quimicamente falando, não em relação ao pH, mas ao fato de sobrar um hidrogênio do ácido, ou aqui uma hidroxila da base, né? O sal duplo ou misto é quando tem mais do que um cátion. Sulfato duplo de sódio e potássio. Brometo duplo de cloreto brometo de cálcio, perdão, e assim vai. Sais importantes, olha aí, o Eno, Sonrisal, que a gente vai precisar tomar já, porque quando a gente comer, né? Depois da fome grande. Olha, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, faz parte do Sonrisal, do Eno, dos sais de fruta, de modo geral. Ele é um pó branco que perde CO2 com facilidade, ou seja, sofre efervescência. Usado como antiácido, fermento químico e também nos extintores de incêndio. Pode ser utilizado para neutralizar os ácidos graxos na manteiga rançosa, quando a manteiga está rancenta já estragou. Eu nem sei mais o nome disso, gente. Chaves, né? Mas Chaves não é colchete, não. Colchete é assim, né? Parêntese e as chaves, né? Eita, tô ruim, viu? Pode despachar essa daqui. Aí, esse H2CO3 que ele está querendo mostrar é porque era aqui, era para estar aqui, ó. Só que ele se decompõe com muita facilidade em água e CO2. Por isso que quando vocês tomam o antiácido, o Eno, o Sonrisal, e ele entra em contato com a água que está lá no seu estômago, ele vai produzir soda cáustica, Érica? Vai. Só a gente com uma concentração tão baixa que não causa, assim, esse mal para a gente. E aí libera água e CO2, por isso também você fica cheio de gases, né? Porque fica cheio de gás mesmo a partir da reação do próprio bicarbonato presente no Eno, no Sonrisal, né? Após a reação com o suco gástrico, com o excesso de ácido que tem no teu estômago. Valeu, Adriana, por ter voltado para me dar um oi, princesa. Valeu, Canavieira, Colônia do Gurgueia, toda a galera que ficou ligadinha na nossa aula. Sempre só sobrevivem os fortes, não é isso? Obrigada, Joyce. Obrigada, Fernando. Foi muito boa a aula de hoje. Na próxima semana a gente continua, tá? E eu espero contar com mais participação de vocês. Adriana, guarda meu beijo. Beijo, um abraço, Alexandro. Tchau, tchau.